Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Tô com saudade, hein? Gostaram da aula passada sobre trovadorismo? Conseguiram entender? Espero que sim. Espero que vocês tenham conseguido ir bem na prova. Acredito que sim, né? Bem tranquilo, por sinal. Bom, pessoal, hoje vamos começar a dar seguimento aí ao segundo bimestre e vamos dar continuidade a essa linha do tempo aí cronológica da nossa literatura. Lembra que eu passei para vocês a linha do tempo, da literatura, vocês têm anotado no caderno aí, bonitinho. Então, qualquer dúvida, vocês acompanham lá. Na aula passada, eu falei com vocês sobre o trovadorismo, né? Falei do contexto histórico, que a gente estava na Idade Média, as características que é o período feudal ali também, sobre as cantigas, né? As canções, nós temos as satíricas e as canções líricas, os tipos de canções, enfim. Dei esse saque e mostrei inclusive um vídeo do The Witcher, né? Onde exemplifica muito bem o que é um trovador. Espero que vocês tenham entendido, acho que ficou bem claro. Pois bem, pessoal, eu não dou muito foco a esse período, a essa escola, na verdade, literária, porque dificilmente vai cair no vestibular, ou no Enem não cai. No vestibular é muito raro, tá? Cair isso numa Unesp ou numa FUVEST, tá? Eles se atentam a outras escolas aí que nós vamos estudar mais à frente, ok? Agora, as coisas vão começar a ficar mais interessantes, tá? Porque nós vamos começar a trabalhar agora e estudar o humanismo, que é a escola posterior, tá? O humanismo, pessoal, que vai dar sequência, então, já é a nossa segunda escola literária, vai trazer a concretização de algumas ideias, assim, de algumas coisas, e o encerramento da Idade Média, tá? Para muitos, o humanismo é uma escola de transição. Como assim, professor? É uma escola entre o trovadorismo, entre o final da Idade Média, e ao que vem depois do humanismo, que é o classicismo, que aí é Camões, que nós vamos estudar depois, tá? Então, o humanismo ele tende a ser essa tal de transitividade, porque no humanismo começa a surgir alguns ideais, alguns começam a ficarem concretos, e no classicismo é quando tudo isso vem à tona de uma vez só, ok? Então, o humanismo, vamos tentar analisar um pouquinho. O trovadorismo, então, século XI, aquela questão feudal, tudo mais, o clero, lembra da pirâmide, né? Realeza, clero, nobreza e o povo, né? Uma dos seus camponeses. Bom, aqui começa a surgir algumas ideias, por exemplo, o antropocentrismo, que é contrário ao teocentrismo, que até então o teocentrismo reinava, certo, pessoal? E até o início aqui do século XIV, começam a surgir ideais antropocêntricos, que é o quê? O homem à frente de tudo. Aquela teoria teocentrismo, em que Deus era o centro das coisas, começa a ser deixada de lado. Por quê? Além de tudo, começam-se a se questionar algumas coisas na igreja. Veja bem, o clero ele tinha um poder, vamos dizer assim, de uma forma inteligível, ou ininteligível, sobre as questões do mundo. Então, era um período em que as pessoas acreditavam, por exemplo, que a Terra era plana. Por quê? Pelo simples fato de que a igreja falava que era. Então não havia questionamento. A igreja falava, acabou. E a partir daqui, as pessoas começam a questionar isso. E começam a trazer para si essa imagem, a ideia do homem à frente de sua ordem, ok? Vai ser o fim da Idade Média e a queda do sistema feudal, como eu comentei para vocês, o início das grandes navegações, esse que vai ser um dos maiores marcos da humanidade, tá? Tanto que mais à frente o Brasil vai ser encontrado, eu não gosto de falar descoberto, mas encontrado, tá? Busca, então, pelas valorizações das ações humanas, vão começar a valorizar realmente as nossas escolhas, e a gente tem alguns nomes importantíssimos, tá? Na questão de autores ou de importância na humanidade. Eu coloquei aqui 3 deles, Leonardo da Vinci, inclusive essa obra aqui do lado vai ser o símbolo do humanismo, que é o homem vitruviano. Ele vai simbolizar o que é o antropocentrismo, o que é o cientificismo, que é o avanço, tá? O Erasmo de Roterdã também vai trazer ali todo um aspecto, uma obra muito famosa dele, filosófica, Elogio da Loucura, vai trazer a loucura como uma ideia de vida, como o que é louco para você.
e o Thomas Moros, que vai escrever uma das obras mais icônicas, que é a Utopia, tá? Uma obra que vai trazer uma ideia de mundo utópico, lembrando que de convívio, né? E isso não tem nada a ver com comunismo, tá, pessoal? O comunismo é algo que vai surgir bem mais à frente, só lá no século XIX, tá bom? Então, não confundam as coisas, certo? Então, esse é o contexto histórico do humanismo. Olha só como a gente começa a transitar. Lembra que eu falei para vocês que no trovadorismo nós tínhamos as produções satíricas e líricas, né? E não tínhamos nada crítico, pois aqui nós vamos começar a ter. Aqui a crítica começa a surgir, as coisas começam a ficar mais interessantes, tá? Como que isso se inicia? Em literatura, chamamos humanismo ou segunda época medieval, período de transição entre trovadorismo e classicismo, ok? Também chamamos de humanismo uma corrente filosófica que serviu de base para esse período, para o movimento posterior, que é o renascimento cultural. Ou seja, aqui nós estamos no pré-renascimento, tá? Que vocês estudam história. Quem quiser saber um pouco mais de renascimento, dá um salve no Lucas lá que ele explica para vocês. Renascimento, que vai ser aquele período do Martin Lutero, das descobertas, das navegações, tudo mais. Vou comentar também no classicismo com vocês, ok? Gosto pela poesia, então vai declinar nesse período. Aqui começa um declínio, tá, da poesia. Ela ainda existe, mas o trovadorismo era a ascensão poética, né? Começa esse declínio, principalmente porque Dom Dinis, que era o maior trovador, morre, já havia falecido, então começa a perder essa força. E a prosa começa a tomar destaque junto com o drama, que é o teatro, tá? Inclusive, o principal nome dessa escola literária do humanismo vai ser Gil Vicente. Nós vamos ter uma aula só para falar dele, ok? Eu acho que está ficando muito tranquilo aí, né? Se vocês tiverem dúvidas, comentem no vídeo, mandem no grupo do WhatsApp lá, beleza? E para encerrar essa aula, pessoal, essa primeira introdutória, eu não posso deixar de não falar das novelas de cavalaria, que já existiam, já havia novelas de cavalarias no trovadorismo, eu cheguei acho que a comentar com vocês, mas eu não dei tanto destaque, porque no humanismo nós ainda temos as novelas de cavalarias e no final do humanismo nós temos a queda dessas novelas de cavalaria. Tá? O seu auge é ali do século X até o século XV, né? O século X a XIII é o auge das novelas. Então aqui já começa a ter uma queda. O que são as novelas de cavalaria, pessoal? São aquelas famosas histórias do rei Arthur, do Lancelot, Távola Redonda, aqui uma imagem que simboliza a Távola Redonda. E vocês sabem o que era redonda, né? Para simbolizar que todos eram iguais, que não havia soberania. Então o rei, o Arthur, tinha a mesma igualdade que todos os seus cavaleiros, tá? Não existia diferenças. E nós dividimos essas novelas de cavalaria em 3 ciclos. O ciclo clássico, que são temas da antiguidade clássica, como a Guerra de Troia, né? Guerras gregas. Ciclo carolíngio, narra proezas do imperador Carlos Magno e seus 12 pares, então vai ter todo um contexto aí sobre o Carlos Magno e suas conquistas. E o ciclo bretão, que é o mais famoso, que aí sim é do rei Arthur, a Távola Redonda, a busca pelo Santo Graal, as Brumas de Avalon, que é um filme muito interessante, tem animação, tem filme. E é legal, pessoal, porque não é uma história infantil ou contos infantis. Isso aqui é tão grande que muita gente acredita que o rei Arthur realmente existiu, que existiu um mago chamado Merlin, que existiu uma Excalibur, tá? Assim como tem gente que acredita que Sherlock Holmes é real, que existiu também o detetive. E, na verdade, não. É tudo criação. A mesma coisa vai se encaixar aqui. Olha que bacana, né? Tamanha é a grandeza disso. Ok? Eu vou parar por aqui, para a gente não ter muita informação, não se estender muito. Eu vou deixar um vídeo, como eu deixei no trovadorismo, falando um pouco mais das novelas de cavalarias, tá? Para a gente acrescentar. A gente volta na parte 2 para falar um pouquinho mais, concluir o contexto histórico do humanismo e já começar a falar um pouquinho de Gil Vicente. Beleza? Galera, forte abraço para vocês, então. Se cuidem, tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Fiquem com o vídeo aí, assistam. Valeu! As novelas de cavalaria, também chamadas de romances de cavalaria, foi um gênero literário escrito em prosa que vigorou durante o período da Idade Média, durante os movimentos literários chamados de trovadorismo e humanismo. Foi na Espanha, Inglaterra, França, Itália e Portugal que as novelas de cavalaria tornaram-se populares, e seu meio de circulação era a fidalguia,
nobres sem títulos hereditários e a realeza. O auge deste gênero literário foi entre o fim do século XV e o começo do XVII, no contexto da fase inicial do trovadorismo. São, portanto, narrativas típicas do período medieval, divididas em capítulos, e sua principal característica são os relatos das aventuras fantásticas dos destemidos, leais e honrados cavaleiros errantes medievais, os quais enfrentavam diversas batalhas em nome de Deus e pelo amor de suas donzelas. Assim, a principal missão desses cavaleiros era estabelecer a justiça no mundo e adquirir a glória. As novelas de cavalaria podem ser classificadas em 3 momentos. Ciclo bretão, ou arturiano, desenvolvido na Inglaterra, onde o rei Arthur e seus cavaleiros da Távola Redonda são as figuras centrais da narrativa. Ciclo carolíngio, onde Carlos Magno e seus cavaleiros são as figuras centrais da narrativa. Ciclo clássico, ou greco-latino, que apresenta narrativas em torno de personagens da Antiguidade Clássica. Relatavam, em sua maioria, grandes aventuras e atos de coragem dos cavaleiros medievais. Aventuras sem fim com várias possibilidades de continuação. Amor idealizado do cavaleiro pela dama que amava. Este amor, quase sempre, era impossível. As histórias costumavam terminar de forma trágica, sem um final feliz. Provação da honra, lealdade e coragem do cavaleiro em várias situações como, por exemplo, batalhas, aventuras, torneios e lutas contra monstros imaginários. Alguns temas ligados às batalhas entre cristãos e muçulmanos durante as cruzadas medievais. As novelas de cavalaria foram marcadas fortemente pela tradição oral. Referências a períodos históricos e míticos do passado. Uso de locais geográficos e reais, imaginários como, por exemplo, terras fantásticas e míticas. A apresentação de códigos de conduta próprios dos cavaleiros medievais. Um exemplo de novela de cavalaria atual seria Game of Thrones, uma coleção de livros que virou série. Ela tem como foco o trono dos 7 reinos e segue um enredo de alianças e conflitos entre as famílias nobres dinásticas, seja competindo para reivindicar o trono ou lutando pela independência deste. Um exemplo clássico de novela de cavalaria é Dom Quixote, uma sátira ao gênero literário. Se trata de um homem que perdeu a razão por muita leitura de romances de cavalaria e pretende imitar seus heróis preferidos. Rei Arthur, Demana de Santo Grau, Amades de Gala, o Palmeirim de Oliva, o Palmeirim de Inglaterra, Olivantes de Laura e a Crônica do Imperador Clarimundo são exemplos de novela de cavalaria. Dragon Ball Super. Já é hora de viajar, não paro de me aventurar.